Senhores jornalistas, bom dia. O Conselho de Ministros decidiu ontem não aceitar qualquer proposta para a venda direta de referência no âmbito do processo de reprivatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O Sr. Ministro, dando assim por fim do processo de reprivatização que estava a decorrer. O Sr. Ministro da Defesa Nacional fará de seguida a apresentação com mais detalhe desta decisão ontem tomada pelo Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que regula para o ano 2013 a forma como se vai processar o pagamento do subsídio reposto aos servidores do Estado. Os duodécimos pagos desde o início do ano passam a reportar-se ao subsídio de férias ou equivalente e o pagamento do subsídio de Natal terá lugar no mês de novembro. Só no momento do recebimento do subsídio de Natal se procederá ao acerto resultante das alterações nas tabelas de retenção na fonte em sede de IRS, tornadas necessárias pela modificação da capacidade contributiva. Procura-se, deste modo, assegurar o máximo de estabilidade nos orçamentos pessoais e familiares e igual procedimento será aplicado, naturalmente, à reposição do subsídio a aposentados, reformados e demais pensionistas. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei sobre os regimes jurídicos do ensino da condução, regulando o acesso e o exercício da atividade de exploração das escolas de condução, transpondo uma diretiva comunitária sobre este assunto, nomeadamente no âmbito da Diretiva de Serviços e de Qualificações no seio da União Europeia. O objeto deste diploma é, naturalmente, a simplificação e a desburocratização de todo o processo que tem que ver com o exercício desta atividade. O Conselho de Ministros aprovou também, no uso de uma autorização legislativa, o novo regime jurídico dos organismos de investimento coletivo, transpondo também aqui, neste caso, 4 diretivas comunitárias e procedendo à introdução de alterações ao regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, bem como ao Código de Valores Mobiliários. Foi também aprovado, na generalidade, um diploma que estabelece regras relativas à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo uma diretiva comunitária sobre a matéria. Pretende-se, com este diploma, contribuir para a proteção da saúde humana e do ambiente, incluindo a valorização e eliminação ecologicamente corretas de resíduos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que estabelece as definições, denominações e características, formas de acondicionamento e de rotulagem do café e seus derivados. É um diploma de natureza técnica, mas que pretende regularizar e tornar disciplinar o mercado que existe sobre este tipo de produtos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma no âmbito da regulação da produção, controle e certificação de sementes de espécies agrícolas e espécies hortícolas, transpondo uma diretiva comunitária nesta matéria. Foi aprovado pelo Conselho de Ministros também um diploma que procede à criação do Centro Hospitalar do Algarve, neste caso por fusão do atual Centro Hospitalar do Barlavento, Algarvio, e do Hospital de Faro. A mais-valia decorrente da criação do novo Centro Hospitalar do Algarve situa-se quer ao nível assistencial, quer no plano da qualidade clínica, organizacional e gestionária. Fica assim concretizada uma política de maior equidade territorial, levando-se a cabo uma utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis. Foi aprovado também pelo Conselho de Ministros, foram aprovadas dois acordos internacionais. Um é uma convenção relativa à proteção internacional de adultos vulneráveis e outro o acordo entre a República Portuguesa e a Cooperação Andina de Fomento, que é uma instituição de direito internacional público que congrega países da América Latina, da América Central e das Caraíbas, bem como Portugal e Espanha. Dou então a palavra ao Sr. Ministro da Defesa Nacional para dar-vos nota também que, além destes diplomas, foram ontem também adotadas um conjunto de decisões relativas às metas orçamentais que tiveram que ser revistas na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, bem como o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, farão depois de seguida a apresentação detalhada das decisões tomadas no Conselho de Ministros. Sr. Ministro da Defesa Nacional, peço desculpa, mas não vou interromper.
Peço desculpa, mas não vou interromper o curso normal do briefing e dou a palavra ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Muito obrigado, muito bom dia, Srs. jornalistas. Quando este Governo tomou posse, havia um despacho do anterior Governo que determinava um processo de despedimento de 420 trabalhadores dos estaleiros navais Viana do Castelo e não havia nenhuma perspectiva futura para a empresa. Para além disso, todos os contratos, nomeadamente aqueles que existiam com a Marinha, estavam parados e sem financiamento. Também o contrato com a Venezuela, com a PDVSA, para a construção dos 2 navios asfalteiros estava em incumprimento e o navio Atlântida também estava atracado sem qualquer interessado na sua compra. Durante 6 meses, o Governo procurou uma solução que permitisse a viabilização dos estaleiros e a manutenção do maior número de postos de trabalho possível. Foi assim, por essa razão, que em março do ano passado, nós definimos e acordamos no processo da reprivatização do capital social dos estaleiros e admitimos a participação na fase final do processo de 6 entidades. Este foi considerado pelo Governo o modelo mais adequado, o único que garantia a manutenção da atividade da empresa e que garantia também a manutenção do maior número de postos de trabalho e que transmitia ainda a forte possibilidade de proceder à venda do navio Atlântida. Em outubro do ano passado, 2012, e como sabem, numa altura em que o Governo se aprestava para tomar uma decisão quanto ao vencedor entre 2 das propostas vinculativas que tinham passado à fase final do processo, a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia suscitou várias dúvidas sobre o processo. O que é que estava em causa? Estava em causa e está auxílios do Estado concedidos aos estaleiros entre 2006 e 2011. Entendia e entende a DGCOM que a empresa que recebeu auxílios de Estado num valor superior a 180 milhões de euros. Entendia e entende também a DGCOM que os estaleiros estarão obrigados a devolver esses auxílios ou então, caso contrário, impedidos de manter a sua atividade. No início deste mês de abril, em 3 de abril, foi comunicado e publicado no Jornal Oficial a abertura formal de um processo de averiguação aprofundada por parte da Comissão Europeia. Perante esta confirmação oficial da abertura desta investigação aprofundada, bem como da alteração dos pressupostos que conduziram à reprivatização dos estaleiros, o Governo decidiu, em Conselho de Ministros, encerrar definitivamente o processo de reprivatização dos estaleiros. Gostaria, no entanto, de afirmar também que o Governo, através do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério das Finanças, tem vindo a trabalhar em conjunto num modelo alternativo, de acordo com as pretensões da União Europeia e que permita potenciar aquele ativo estratégico e daquela região. Neste sentido, iremos muito em breve proceder à abertura de um concurso público para a subconcessão dos terrenos onde atualmente operam os estaleiros. Iremos também proceder ao lançamento de um concurso público internacional para a venda do navio Atlântida e iremos dar início à construção de 2 navios asfalteiros, permitindo cumprir o contrato com a PDVSA e assim valorizar também a indústria da construção naval naquela região do país. Devo também informar que hoje mesmo já dei e dei esta informação, quer à Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros, quer ao Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo e que temos aprazada uma reunião a programar entre hoje e amanhã para dar nota dos detalhes que envolvem esta decisão. Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Obrigado. Bom dia a todos. A conclusão do último exame regular do Programa de Assistência prevê, como é sabido, uma ação prévia relacionada com a apresentação e divulgação do documento de estratégia orçamental e do roteiro da reforma do Estado. A decisão do Tribunal Constitucional implicou que, de facto, se tenha juntado a esta uma segunda ação prévia, a garantia do cumprimento dos limites orçamentais de 2013. Significa isto que, sem solucionar o problema da execução orçamental suscitado pelo acórdão do Tribunal Constitucional, não será possível receber a 8ª tranche do Programa de Assistência e a concretização da extensão das maturidades da dívida acordada em Dublin. Para atingir estes fins, no Conselho de Ministros foram acordadas diminuições dos limites para os programas orçamentais, de forma a garantir o limite de 5,5% do PIB para o déficit orçamental de 2013. As medidas agora aprovadas afetam as despesas de pessoal,
despesas de bens e serviços e outras despesas correntes. Além disso, o Governo decidiu a reformulação da medida relativa à contribuição para a Segurança Social associada aos subsídios de desemprego e de doença para a conformar com a decisão do Tribunal Constitucional. Estas medidas aproximam-se de 0,5% do PIB. O Governo conta, adicionalmente, com poupanças resultantes da programação dos fundos comunitários e das poupanças relativas à renegociação dos contratos de PPPs rodoviárias, cujo objetivo é elevado agora para cerca de 300 milhões de euros. O Governo, reafirmando a sua preferência por uma solução negociada, como a que tem, aliás, desenvolvido, sobretudo dado o seu caráter permanente, não deixará de considerar a possibilidade de adotar medidas de natureza fiscal sobre estes contratos se o objetivo de poupança não for atingido por via negocial. Não se pode ignorar que a aplicação destas medidas tem um elevado grau de dificuldade de execução e colocará sob forte pressão os serviços públicos. O Governo procurará, se necessário, controlar estes riscos de execução através da antecipação de medidas de caráter estrutural. Recordo que a divulgação oportuna destas medidas para 2014 e 2015 é fundamental para a conclusão do 7º exame regular. O Governo está empenhado em discutir estas opções, bem como possíveis alternativas com os parceiros sociais e partidos políticos, com destaque para o maior partido da oposição. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Para a RTP, basicamente anunciou aquilo que já se sabia, que vai haver reduções de despesa nos ministérios. O que eu lhe pedia desde já é se podia concretizar que medidas, que ministérios, o que é que no fundo foi aprovado neste Conselho de Ministros com mais algum detalhe, uma vez que se limitou a dizer que o objetivo é cumprir a meta do déficit e que haverá uma redução de despesa dos ministérios equivalente a 0,5% do PIB. Pedia-lhe, portanto, um detalhe sobre essas medidas. Muito obrigado. Uma redução da despesa deste montante no momento em que estamos em plena execução do Orçamento do Estado só é possível com a colaboração de todos os programas orçamentais. E é isso que está em causa. O que o Governo decidiu na reunião do Conselho de Ministros foi reduções dos limites orçamentais em todos os programas. Evidentemente que essas reduções não são idênticas em todos os programas, porque teve que se procurar adaptar estas medidas às capacidades e à flexibilidade que os diferentes programas orçamentais podem ou não ter. Portanto, são todos os programas que estão envolvidos nesta redução de despesa, obviamente com graus diferentes, mas todos eles estão envolvidos. Muito obrigado. Eu acrescentaria apenas que as medidas aprovadas no Conselho de Ministros visam igualmente garantir a mais ampla margem de negociação e de promoção de um consenso alargado sobre a melhor forma de Portugal cumprir as obrigações a que está vinculado no quadro europeu e no quadro internacional. Portanto, o objetivo do Governo foi garantir o cumprimento dos limites orçamentais para 2013, de forma a libertar a 8ª tranche de financiamento, mas igualmente de forma a garantir a concretização da extensão das maturidades que foi conseguida por Portugal em Dublin, mas que está condicionada ao cumprimento desses limites, mas ao mesmo tempo fazer isso deixando uma ampla margem para negociar, quer com o principal partido da oposição, quer com os outros partidos políticos, quer igualmente com os parceiros sociais. Sr. Secretário de Estado. Ou seja, não sabemos cada ministério o que é que será comprado, nomeadamente naqueles ministérios onde há maior enfoque da despesa.
isso será concretizado depois no Orçamento Extraordinário. O Secretário de Estado disse que estas medidas representam 0,5% do PIB. 0,5% do PIB é um pouco mais do que estava anunciado, 600 milhões de euros, e falou numa pressão que estas medidas vão causar sobre os serviços públicos. Que pressão é essa e que serviços públicos serão mais afetados por estas medidas, agora por estas limitações à despesa? Muito obrigado. De facto, existem pressões sobre os serviços públicos porque todos os serviços públicos vão ter agora menos recursos do que aquilo que era suposto terem quando foi aprovado o Orçamento de Estado para 2013. E, portanto, a necessidade de cumprir com esta decisão do Tribunal Constitucional implica, de facto, reduções dos recursos que todos os serviços terão disponíveis durante o resto do ano. E, como disse, isto é transversal a todas as áreas, desde as áreas dos negócios estrangeiros, da governação e cultura, da educação, da defesa, todas as áreas são atingidas por esta redução da quantidade de recursos. O detalhe e os montantes exatos que vão ter que ser obtidos por esta via nos diversos programas serão, obviamente, objeto de uma explicitação completa na apresentação do orçamento retificativo que o Governo tem que apresentar por causa desta medida, de cumprir este acórdão do Tribunal e, portanto, nessa altura teremos uma explicitação completa de todas as áreas e todos os serviços. Mas, como disse, estas decisões de reduções de recursos que estão afetos aos diversos serviços atinge todos os programas orçamentais que existem neste momento. Apenas para acrescentar que parte das poupanças resultam igualmente da reprogramação dos fundos europeus e outras da renegociação das PPP. Continuam demasiado. Natália Carvalho, da Antena 1. Eu gostaria de saber se o despacho do Ministro Vítor Gaspar foi suspenso ou se mantém em vigor o despacho que congela qualquer despesa na administração pública. Muito obrigado. O despacho, agora estas medidas têm que ser, como está aliás previsto no despacho, aquilo que o Governo decidiu ontem será traduzido imediatamente e, portanto, teremos agora um processo de tradução disso nos chamados fundos disponíveis dos diversos programas orçamentais e, portanto, nós contamos que a suspensão definitiva do despacho do Sr. Ministro das Finanças seja realizada na terça-feira, na próxima terça-feira. Obrigado. Secretário de Estado, em direto para a SIC Notícias neste momento, deixava-lhe aqui 3 perguntas muito rápidas. Se em termos de cortes de despesa, efetivamente, o caminho que o Governo pretende percorrer não correr como esperado, poderá eventualmente haver um peso na carga fiscal, obviamente uma aplicação de mais medidas que passem por impostos. Gostava também de perguntar se depois destes encontros com a Troika existe a garantia de que a próxima tranche efetivamente vai ser desbloqueada e também saber se é possível ter uma ideia de quando é que o país poderá regressar então aos mercados em pleno com leilões de dívida a 10 anos. Eu respondo às 2 primeiras perguntas. Queria reafirmar claramente, tal como o Governo já o tem dito, que não haverá qualquer aumento de carga fiscal. Estas medidas visam precisamente garantir que esse é o caso. E, obviamente, estas medidas visam também garantir que essa 8ª tranche será realmente concedida a Portugal. A concessão da 8ª tranche, como eu disse, estava dependente do cumprimento por Portugal dos limites orçamentais. E é isso que estas medidas visam atingir. Quanto à segunda ou a sua terceira questão, que tem que ver com o regresso aos mercados, como já foi reafirmado várias vezes, a ida aos mercados por parte do Tesouro Português é feito de acordo com critérios de oportunidade.
Não há, portanto, digamos, nenhum calendário fixo, nem nenhuma data específica para essa programação. É uma programação que vai sendo feita pelo Ministério das Finanças à medida que se entenda que existem condições favoráveis nos mercados para melhorar o serviço da dívida e para fazer a reprogramação dessa mesma dívida. Portanto, não existe nenhuma data específica ou pré-determinada para essa matéria. Esperamos que continue a haver, com a credibilidade do país, continue a haver essa possibilidade de Portugal não só ir aos mercados, como também poder escolher o momento mais propício para o fazer. Mas não será este o momento mais propício? Quando diz este momento, não sei se está a falar hoje ou amanhã, imagino que hoje ou amanhã não seja o caso, mas como lhe digo, a única informação que lhe posso dar, porque o Sr. Ministro das Finanças assim o tem reiterado nas apreciações que vai fazendo e na informação que vai passando ao Conselho de Ministros, que estamos nessa situação. É evidente que o fecho, a necessidade de fecho do 7º exame regular e a recolocação dentro dos carris do programa português introduz aqui algumas outras prioridades, mas obviamente esperemos, e é nesse sentido que o Governo tem vindo a trabalhar afincadamente, e para o qual conta com o apoio necessário de um desejável, mais do que desejável, consenso nacional muito alargado em torno disso, conta necessariamente, esperamos que possamos continuar no caminho de credibilidade e de confiança que Portugal tem vindo a granjear internacionalmente. Para a CMTV, perguntar então quando é que será apresentado esse orçamento retificativo para sabermos em que altura é que os ministérios vão começar a ter esses cortes. Não prevejo que o orçamento retificativo seja entregue na Assembleia antes de meio do mês de maio. Faço notar o seguinte: este orçamento retificativo é particularmente complexo. Ao contrário daquilo que é habitual num orçamento retificativo, em que o número de alterações são limitadas e, portanto, há um conjunto limitado de alterações orçamentais e de impactos em serviços, o que estamos aqui neste caso a falar é de uma alteração muito substancial do Orçamento do Estado que afeta todos os organismos da Administração Central. E, portanto, é um orçamento do Estado que é muito mais, um orçamento retificativo que é muito mais complexo do que aqueles que habitualmente são realizados. E, portanto, nesse contexto vai ser necessário mais tempo em termos operacionais para que ele seja realizado com o detalhe necessário. E, portanto, teremos certamente pelo menos 3 semanas a 4 semanas de trabalho para que seja possível apresentar o detalhe deste orçamento retificativo. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado Nuno Martins, da Agência Lusa, aqui. Queria lhe perguntar, primeira vez se me podia esclarecer aqui um ponto inicial, que era, na altura da 7ª revisão, quando o Ministro das Finanças apresentou os resultados, você estava lá, obviamente, anunciaram que iam antecipar medidas no valor de 500 milhões para adequar ao buraco, por assim dizer, que a revisão do cenário macro provocou. Entretanto, tivemos um chumbo de várias medidas no orçamento que provocou, segundo as contas do seu Ministério, um outro buraco, por assim dizer, 1.300 milhões. Contas feitas mais ou menos 1.800 milhões, isto não dá 0,5% do PIB, por isso queria saber onde é que está o resto do dinheiro. A parte disto, queria também saber o que é que quer dizer adequar as contribuições para a Segurança Social sobre o subsídio de doença e desemprego à decisão do Tribunal Constitucional. Se me podia explicar na prática o que é que isto quer dizer. E já agora, em relação às PPPs rodoviárias, falaram aqui na hipótese de avançar com um imposto caso a via negocial não seja concretizada. Queria saber se é subir para 300 milhões, se não conseguirem 50 milhões, avançam com um imposto, e que tipo de imposto já agora? Obrigado. Eu posso responder à parte que tem que ver com a questão dos subsídios de doença e subsídios de desemprego. A decisão do Tribunal Constitucional, como sabe, nessa matéria, foi uma decisão que o que declarou, a razão pela qual foi declarada inconstitucional essa norma, foi para o Tribunal ter entendido que, não havendo uma progressividade na taxa aplicável a esses subsídios, havia como que uma desproteção
dos mínimos necessários garantidos para os subsídios mais baixos e que, portanto, tinha que ser introduzido, tinha que ser salvaguardado essa situação. Respeitando essa decisão, aquilo que no orçamento retificativo o Governo procurará fazer é redesenhar essa norma no sentido de colocar uma cláusula de salvaguarda que vá ao encontro da decisão do Tribunal Constitucional e proteja efetivamente limites mínimos adequados, quer para o subsídio de desemprego, quer para o subsídio de desemprego, abaixo dos quais não haverá aplicação dessa taxa. E, portanto, será por aí que a decisão do Tribunal Constitucional será respeitada e será o orçamento corrigido. Não há intenção de ser alterada a taxa. O que há intenção, porque foi essa a decisão do Tribunal Constitucional, o que há necessidade é de criar uma cláusula de salvaguarda para garantir que os subsídios de valor mais baixo não sejam afetados e, portanto, haverá essa introdução de uma cláusula de salvaguarda que permita acautelar essa situação. Muito obrigado. Como relativamente à questão das PPPs, começando pela questão que pôs, o Governo, como foi reafirmado, prefere e privilegia a solução negociada que, aliás, tem vindo a desenvolver com os concessionários destas PPPs e que tem tido os seus frutos, tem tido resultados positivos. Agora trata-se de facto, aumentar a ambição nesta matéria em termos de resultado que se pretende para este processo negocial. E, como referi, o Governo pondera, caso este objetivo de poupança de um total de 300 milhões de euros não seja atingido por essa via, recorrer à via fiscal específica para este tipo de contratos. Agora, os detalhes da forma da utilização da via fiscal não estão definidos para que possam ser apresentados aqui neste momento. Relativamente à questão da antecipação de medidas, de facto, o que nós temos neste atual contexto é temos um conjunto de medidas de reduções das despesas dos organismos para, como eu referi, para que seja possível cumprir o acordo no Tribunal Constitucional e, em simultâneo, garantir o cumprimento do limite do déficit que está estabelecido para 2013. Temos, como foi referido também pelo Sr. Ministro Adjunto, um conjunto de outras medidas adicionais relativamente à reprogramação de fundos comunitários que terá um impacto significativo, e temos esta renegociação, este aumento da ambição relativamente aos contratos das PPPs rodoviárias. Este conjunto de medidas deverá ser suficiente para atingirmos os montantes que necessitamos. No entanto, e como foi várias vezes anunciado e repetido, teremos também que, e se necessário, como referi na minha intervenção adicional, para controlar os riscos de execução destas medidas, antecipar as medidas de caráter estrutural que estavam previstas para 2014 e 2015 e cujo roteiro, digamos assim, tem que ser apresentado para garantirmos a conclusão do 7º exame regular, como foi, aliás, expresso nessa conferência de imprensa a que se referiu. Só dois pontos para acrescentar relativamente...
e afinal o valor total da compensação tem de ser feito este ano, que eu não percebi, sério. Isso já foi diversas vezes referido. Portanto, nós temos cerca de, em termos líquidos, 1,3 mil milhões de euros para compensar devido à questão do acórdão do Tribunal Constitucional. Uma parte dessas medidas, como eu disse, será através do redesenho da medida que que agora foi decidido que o Governo redesenhar. Uma parte será através destes cortes, uma parte virá também da reprogramação dos fundos comunitários e das poupanças que pretendemos obter nas PPPs e, obviamente, que contaremos também com alguma ajuda da parte da antecipação de medidas de caráter estrutural para ajudar e controlar controlar a execução deste objetivo. Ó, Sr. Secretário-Estado, mas aí isso acresce da apresentação dos resultados da 7ª revisão ou não? O que posso dizer sobre isso é que o objetivo dos 500 milhões está estabelecido para este ano e agora teremos que olhar para as antecipações e verificar aquilo que pode ainda vir a ser necessário para termos para termos esta situação controlada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do déficit. Como o Sr. Primeiro-Ministro também referiu, falou em 600 milhões, o que não é muito diferente dos 500 milhões, mas teremos um valor à volta desse montante. Obrigado. Queria só acrescentar duas coisas relativamente ao que disse o Sr. Secretário de Estado. Quanto às PPPs, o Governo reafirma a sua preferência pela via negocial, em particular porque essa via permite tornar essas poupanças permanentes, mas não hesitará a recorrer a medidas de caráter fiscal para garantir essas poupanças e o cumprimento do limite orçamental. Gostaria igualmente de frisar que o tipo de medidas que o Conselho de Ministros aprovou visam manter o máximo de abertura e flexibilidade para a promoção de um alargado consenso com os parceiros sociais e o principal partido da oposição nesta matéria. Bom dia, Lucília Tiago, Jornal Notícias Dinheiro Vivo. Gostava de saber se aquelas pessoas que desde janeiro começaram a pagar a taxa de subsídio de desemprego e por isso ficaram abaixo do valor mínimo, se vão ser ressarcidas e já agora quando? E também gostava de saber se falaram do pacote de rescisões amigáveis, uma vez que é suposto ele começar a ser negociado brevemente com os sindicatos da função pública. Obrigada. Relativamente à primeira questão que colocou, que tem que ver com o subsídio, é claro que a decisão do Tribunal Constitucional que retroage os seus efeitos a 1 de janeiro obriga necessariamente a ser reposta a situação como se ela não tivesse ocorrido e, portanto, aquilo que terá que acontecer na apresentação do orçamento retificativo, como eu expliquei há pouco, é essa norma de ser redesenhada no sentido de, cumprindo as decisões do Tribunal Constitucional, alterar as circunstâncias, nomeadamente, penso que é essa parte que a senhora estava a perguntar, da sua pergunta, salvaguardando a situação dessas pessoas. Portanto, se estivermos a falar, como penso que foi a sua pergunta, de pessoas que passarão a ter que ser especialmente protegidas, cujo montante do subsídio terá que ser especialmente protegido por atingir mínimos que não são, que ficam dentro da necessidade de salvaguarda, obviamente que terá que haver uma correção daquilo que se passou desde o início do ano. Tudo depende, portanto, da forma como a cláusula de salvaguarda ficar desenhada, mas inequivocamente eu responderia que sim à sua pergunta, uma vez que a decisão do Tribunal Constitucional retroage ao dia 1 de janeiro e, portanto, todas as situações têm que ser corrigidas a partir dessa data. A questão das rescisões amigáveis é um dos cenários que está em cima da mesa, mas que não foi objeto ainda de decisão por parte do Conselho de Ministros, uma vez que, como foi referido aqui já por várias vezes, o Conselho de Ministros ontem centrou-se fundamentalmente em tomar decisões no sentido de permitir o fecho do orçamento de 2013 de acordo com as metas
a que estamos comprometidos e que são necessárias para o encerramento do 7º exame regular e a continuação normal do processo de ajustamento e a libertação da 8ª tranche ao nosso país, e com essa decisão ontem tomada, esse assunto ficou garantido para que o país não possa ser prejudicado relativamente a essa matéria. Trata-se necessariamente de um exercício bastante complexo, como aqui já foi referido, com um conjunto variado de medidas, quer do lado dos programas orçamentais, quer de outras áreas, como foi aqui agora explicado, uma vez que a opção do Governo é uma opção reassumida e clara de não ir pelo caminho do aumento dos impostos, ir pelo caminho da redução da despesa. A redução da despesa, no entanto, numa dimensão como esta, não é uma dimensão da despesa que pudesse ser feita apenas num único sentido, ou por uma única via. Daí a complexidade do exercício e daí a necessidade de haver enfim, a elaboração agora do orçamento retificativo ser algo bastante complexo, porque obrigará a um redesenhar praticamente por inteiro de todos os programas orçamentais, uma vez que não há nenhuma distribuição cega de cortes, pelo contrário, houve uma apreciação caso a caso, orçamento a orçamento dos ministérios, daquilo que são, por um lado, as possibilidades de haver adiamento de despesa ou redução da despesa e, por outro lado, atender àquelas que são as prioridades naturais, que não pode deixar de haver quando se está a olhar para coisas tão diferentes como direitos sociais, serviços sociais, áreas de segurança, áreas de justiça, áreas de soberania, áreas económicas e outras. Acrescentaria talvez apenas que estas medidas não dispensam Portugal e, portanto, o governo português de apresentar uma série de medidas de alteração estrutural da despesa, do qual está dependente igualmente a conclusão do 7º processo de avaliação, e que o governo apresentará essas medidas, mas apresentará essas medidas de forma e com abertura para permitir propostas e a consideração de alternativas apresentadas pelos parceiros sociais e pelos outros partidos políticos. Aníbal, público. O Sr. Secretário de Estado do Orçamento há pouco referiu que os organismos teriam que encontrar uma série de despesas para reduzir, nomeadamente despesas com pessoal. Eu gostava de perceber como é que contam que os organismos reduzam despesas com pessoal até ao final do ano. Com que tipo de medidas é que eles podem fazer isso? Muito obrigado. Ora bem, como é evidente, estamos a falar de reduções de despesas de pessoal antes da introdução da reintrodução do subsídio. E o que se prevê, há vários organismos, como sabe, várias saídas previstas, há saídas previstas de funcionários da Administração Central e, portanto, isso significa que a reposição dos recursos humanos que saem não será feita da forma como estava programada, mas será certamente mais restritiva do que aquilo que estava inicialmente previsto. Ou seja, o Governo terá que, e os serviços vão ter que se conformar com essa situação, terá que reduzir e terá que ter um maior controle sobre as entradas que estavam previstas, no sentido de evitar a reposição dos funcionários que por várias razões se vão deixando os serviços, seja por aposentação, seja por outra razão qualquer. E, portanto, há aí uma possibilidade de reduzir despesas de pessoal dessa forma. Como eu disse de início, estas decisões tornam a vida dos serviços da Administração Central mais exigente e criam uma pressão significativa sobre todos os serviços da Administração Central. Muito obrigado.
Eu acrescentaria só, porque penso que é um bocadinho o âmago da sua pergunta, é evidente que não sendo sendo a opção do Governo colmatar o problema financeiro criado pela decisão do Tribunal Constitucional através do aumento de impostos, terá que haver obrigatoriamente uma redução de despesa. A reposição do subsídio em si impõe um aumento bastante significativo dessa despesa e, portanto, tem que haver medidas substitutivas que possam compensar, medidas substitutivas do lado da despesa que possam compensar. Se não é possível a suspensão dos subsídios e se não há, do ponto de vista do Governo, margem para maior aumento da carga fiscal, necessariamente o que tem que haver é um redimensionamento de algumas das funções e da massa salarial no seu todo. Isso obrigará, no entanto, como foi referido já quer pelo Sr. Ministro Adjunto, quer pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento, necessariamente a um processo negocial, a um processo de concertação, desde logo com os parceiros sociais, e a um processo negocial político desejado pelo Governo, junto das outras forças políticas, e nomeadamente do Partido Socialista. Porque é importantíssimo para o país que estas medidas, que são medidas naturalmente estruturais, sejam não apenas soluções de conjuntura para resolver o problema de 2013, mas sim questões estruturantes que resolvam e abram caminho a 2014, 2015 e 2016, um processo de recuperação sustentada do país, como é fundamental para que o país possa sair da situação em que se encontra. E, portanto, temos pela frente, como todos já sabíamos, e agora com maior exigência, um processo de concertação e de procura de diálogo e procura de soluções concertadas que possibilitem que as decisões a serem tomadas nesta matéria sejam os mais equilibradas possível e que os sacrifícios possam ser o mais bem repartidos de uma forma equitativa por todos os portugueses. Sandra Xavier, Económico TV. Parece-lhe que com as medidas hoje anunciadas, e nomeadamente com a cláusula de salvaguarda a nível dos subsídios de desemprego e doença, ficam garantidas as condições para o consenso que o Governo fala com os parceiros sociais e sobretudo com o PS, isto depois de António José Seguro ter dito que não aceita o desmantelamento do Estado Social e que não vê utilidade em mais reuniões com o Governo nesse sentido? Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto, eu permiti-me apenas dizer que acho que a sua questão está talvez colocada um pouco ao contrário. Não é com essas medidas que ficam garantidas as necessidades, o consenso possível. Eu acho que essas medidas têm de fazer parte do consenso. O problema está cá, o problema não é um problema destas medidas ou um problema de haver maior ou menor disponibilidade da parte dos vários atores políticos em Portugal e dos vários agentes, quer no plano político, quer no plano da concertação social. O problema é um problema que existe no país, é um problema nacional, é um problema real e quanto mais depressa for possível abandonar-se a ideia de que o tempo ajuda a que o problema passe sem que se faça nada, mais depressa Portugal encontrará o caminho para resolver os seus problemas. Eu acrescentaria apenas, em resposta à pergunta que mencionou, que o objetivo das medidas adotadas pelo Governo é, por um lado, garantir o cumprimento imediato das nossas obrigações, tal como decorre da 7ª avaliação e da necessidade, por um lado, de obter a 8ª tranche de financiamento e, por outro lado, de garantir a extensão das maturidades, que neste momento se traduz apenas num acordo político condicional ao cumprimento por Portugal dos limites orçamentais para 2013. E, por outro lado, o objetivo do Governo, com a escolha das medidas que fez, foi precisamente aquele de manter a maior margem possível, como referiu o Sr. Ministro da Presidência, para abrir a um consenso alargado de todas as forças sociais e políticas em Portugal, na definição da melhor forma de cumprirmos as nossas obrigações internacionais. A única condição essencial que o Governo impõe à procura desse consenso é o cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais. E, aliás, registro o facto de o líder do partido da oposição, o líder do Partido Socialista, ter também reafirmado essa intenção de cumprir as obrigações europeias e internacionais a que Portugal está vinculado. Sendo esse o caso, penso que há uma margem grande para a obtenção de um consenso nacional que é fundamental para o país superar as dificuldades em que se encontra.
Eu pedia que fizessem mais 2 ou 3 perguntas e depois tínhamos que encerrar. Bom dia, Paulo Pinto, da Rádio Renascença. Faço então 3 perguntas. Uma é se com estas medidas já ficam garantidas as condições para Portugal receber a 8ª tranche da Troika. Se já tem alguma resposta ou se já foram comunicadas estas medidas à Troika e se com isso fica garantida essa tranche. O Sr. Secretário de Estado do Orçamento falou de pressões sobre os serviços públicos. Que tipo de pressões concretas são estas, ao nível de despesa, de limites orçamentais, se pudesse esclarecer? Outro esclarecimento também, e era a terceira, a minha colega perguntou sobre o despacho do Ministro Vítor Gaspar que congela as novas despesas. Esse despacho fica efetivamente revogado ou espera-se ainda pelo orçamento retificativo? Eu respondia só sobre essa última questão porque é mais simples, só para reafirmar, provavelmente talvez não estivesse ainda na sala. A intenção do Governo é que esse despacho possa ser revogado, em princípio, já a partir da próxima terça-feira. Há apenas que fazer agora os adequamentos, o reperfilamento, digamos, dos limites orçamentais, dos fundos disponíveis por cada programa orçamental, e o despacho será revogado no início da próxima semana. Por questão de saber se essas medidas asseguram o cumprimento das condições para o sucesso da 7ª avaliação, esse é o caso, mas de novo saliento que outra condição necessária é a apresentação de medidas relativas a uma redução estrutural da despesa, o que o Governo irá igualmente fazer, de novo no quadro da procura de um amplo consenso nacional. Amplo consenso nacional que gostaria de frisar não se limita apenas à consolidação orçamental. O Governo propôs ao líder da oposição e propõe às principais forças sociais e a todos os partidos políticos a procura de um consenso nacional, não apenas em matéria da consolidação orçamental, que é fundamental ao cumprimento das nossas obrigações europeias e internacionais, mas igualmente no desenvolvimento de uma agenda económica para o crescimento e para o emprego e na formulação da política e da posição de Portugal no contexto do novo modelo do governo económico da Europa. Inês Lima, da Agência Lusa. Eu queria só esclarecer relativamente à alteração da medida sobre o subsídio de doença e desemprego, qual é o limite mínimo a partir do qual esses subsídios não vão ser taxados? Esse valor exato ainda não está definido e, portanto, não lhe posso ainda dar essa indicação. Mas, como referi, a solução vai passar exatamente por aí e haverá necessariamente um respeito integral daquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional e que reporta os seus efeitos ao início do ano. E, portanto, o redesenho passará por aí. Ainda não está totalmente fechado o valor exato, mas o Governo não deixará de cumprir aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional nessa matéria. De certa maneira, já que o Sr. Secretário de Estado disse que estamos na reta final desta conferência de imprensa, voltava um pouco ao início e algo que também foi já aqui realçado, ou seja, ficou claro que o Governo pretende atingir a meta do déficit de 5,5%, ficou claro que a próxima tranche será eventualmente desbloqueada, mas quanto a medidas, falou-se muito em medidas, em termos concretos, penso que nós jornalistas e também o país que nos está a ouvir neste momento, em termos de cortes de despesa, ficou sem perceber muito bem o que é que irá acontecer. Pedia-se possível, se era possível ser um pouco mais claro em relação às medidas que efetivamente vão ser aplicadas em termos de cortes de despesa que foram debatidas e discutidas durante o Conselho de Ministros de ontem. Eu compreendo a sua pergunta e compreendo, acima de tudo, a necessidade que a comunicação social tem de satisfazer, de proporcionar essa informação. No entanto, a verdade é que, como foi já aqui bem explicitado, a complexidade da situação não torna nada fácil o trabalho que tem vindo a ser percorrido. O Conselho de Ministros de ontem, e aquilo que estamos hoje aqui a comunicar, é que o Conselho de Ministros de ontem encontrou a solução, analisando todos os programas orçamentais, encontrou a solução financeira de, pelo lado da despesa, que não pelo lado dos impostos, conseguir colmatar a situação de alteração orçamental que foi criada pela decisão do Tribunal Constitucional. Alteração essa que, colmatar essa alteração é decisivo, como os portugueses sabem, para garantir o fecho do 7º exame regular e, com isso, a continuação do financiamento à economia portuguesa
pelos nossos parceiros europeus. É uma decisão que estava condicionada na sequência da decisão do Eurogrupo em Dublin. O encerramento do 7º exame regular, bem como a extensão das maturidades, está condicionado exatamente à possibilidade de haver esta dupla garantia, como foi explicado pelo Sr. Ministro Adjunto, quer por um lado, em primeira linha, prioritariamente, o cumprimento das metas a que o país está obrigado pelos memorandos relativamente ao ano de 2013, e o Orçamento de 2013, com as alterações que foram introduzidas, ficou naturalmente bastante vulnerabilizado no cumprimento dessas medidas, e o que o Conselho de Ministros de ontem esteve a fazer foi exatamente encontrar medidas substitutivas que garantam e que garantem que essas metas podem ser atingidas e que os parceiros internacionais de Portugal podem confiar que Portugal vai fazer a parte que lhe cabe para poder continuar a merecer ajuda internacional. O que é importante garantir é que o trabalho do Governo assegura que, pelo lado da despesa, que não pelo lado do aumento dos impostos, essas medidas podem ser atingidas. Quando eu falei em dupla obrigação, que decorre dos condicionalismos que foram acertados na reunião de Dublin, tem que ver, como é do conhecimento público também, os jornalistas bem conhecem, há também, como disse o Sr. Ministro Adjunto, a necessidade de Portugal apresentar, como estava nos memorandos desde o início, as perspectivas de médio prazo relativo às medidas estruturais sobre a despesa e o déficit. E, portanto, as medidas não se podem conter relativamente ao ano de 2013, sendo certo, obviamente, como todos compreenderá, que essa era a primeira e a maior das prioridades, e pensamos, com o trabalho de ontem, ter percorrido o essencial desse caminho relativamente ao cumprimento das metas em 2013. O trabalho continua e, para esse trabalho, obviamente, como foi já aqui reafirmado mais do que uma vez, não só convidamos, como mantemos todo o empenho em conseguir, quer com os partidos políticos da oposição, quer com os parceiros sociais, vias de diálogo e perspectivas de concertação que permitam as soluções o mais equitativas possíveis e o mais consensuais possíveis para toda a gente. Senão... Marcos Guedes disse que redimensionamento da massa salarial. Função pública. Pergunto também, de forma muito objetiva, está em cima da mesa, está nos planos do Governo, um aumento da idade de reforma para 66 ou 67? Se pode garantir a manutenção dos atuais postos de trabalho? Eu respondi já rapidamente à primeira parte das suas questões, dizendo que todas as hipóteses de medidas que acabou aí de elencar, como bem sabe, têm vindo a ser, começaram já a ser discutidas, quer na opinião pública, quer entre os agentes políticos, e são tudo medidas que necessariamente têm que ser objeto de diálogo e de concertação no plano da concertação social. Quer medidas que tenham que ver com a massa salarial da função pública, que tenham que ver com os regimes remuneratórios, com suplementos, com medidas de redução de pessoal, medidas que tenham que ver com pensões e outras. Todas essas matérias são matérias que obrigatoriamente têm que ser objeto de concertação. E é esse caminho de concertação que o Governo necessariamente tem de percorrer. E como os senhores jornalistas perceberão, o que não faz, ou que não faria qualquer tipo de sentido, era convictamente o Governo desejar essa concertação e ao mesmo tempo apresentar as questões como factos consumados à partida. E portanto não será esse o caso, não é esse o caso, e não é assim que as coisas vão decorrer. Muito obrigado quanto à questão que me é colocada. Como sabe, esse foi um objetivo desde o início
que moveu, o objetivo essencial e principal que moveu toda a ação do Governo e, como também tive a oportunidade de dizer, em trabalho que iremos desenvolver a partir da manhã, quer com a Comissão de Trabalhadores, essencialmente, quer no contacto que teremos com o Sr. Presidente da Câmara, trataremos dos detalhes relativamente a esta matéria. Eu não sei exatamente o que é que me perguntou sobre o Secretário-Geral do PS, peço desculpa. O Governo está e permanecerá aberto à promoção de um consenso com o principal partido da oposição. Como acho que já frisámos bastante hoje, a natureza das medidas adotadas pelo Conselho de Ministros é precisamente para favorecer a promoção desse consenso. Para além disso, esse consenso é sugerido, proposto pelo Governo, não apenas em matéria de consolidação orçamental, mas como também já disse e repito, em matéria de envolvimento do Partido Socialista e dos outros partidos políticos e parceiros sociais na construção de uma agenda para o crescimento e para o emprego e na formulação da política portuguesa, da posição portuguesa no quadro do Governo da União Europeia. E o Governo está igualmente aberto para a promoção desse consenso quando e com a metodologia que o Partido Socialista entender. Da Rita Nogueira, da TVI, eu perguntava em relação ao subsídio de Natal que anunciaram agora que será pago em novembro. Chegou a falar-se numa altura em pagamentos dos subsídios em títulos do Tesouro para que não pesasse, na despesa, pelo menos imediata, se essa é uma hipótese que consideram ou não? Não foi essa a decisão que foi ontem trabalhada no Conselho de Ministros e não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, como eu referi, o pagamento em novembro, mas mais importante para as pessoas, penso eu, é os ajustes necessários que é preciso fazer nas retenções na fonte. Não serão feitos de imediato, serão feitos apenas para salvaguardar a estabilidade dos rendimentos familiares e pessoais dos portugueses, serão feitos apenas nessa altura por compensação. Ou seja, penso que toda a gente perceberá que com a reposição do subsídio aumenta a capacidade contributiva das pessoas durante o ano 2013 e isso necessariamente tem de levar a uma alteração das retenções na fonte em sede de IRS. Para que isso não aconteça imediatamente, depois desta decisão do Tribunal Constitucional, aquilo que o Governo aprovou ontem e irá de imediato propor à Assembleia da República é que esses ajustamentos necessários a fazer na retenção da fonte, no ano 2013, estamos a falar apenas de uma situação excepcional que tem que ver com o ano 2013, serão apenas efetuados a quando do recebimento do subsídio de Natal em novembro. Penso que a sua pergunta, a alternativa é igual. A alternativa é igual, quer dizer, a adequação das tabelas é mexer nas tabelas. O que eu disse é que o acerto, o ajustamento nas tabelas não vai ser feito imediatamente, porque isso provocaria um aumento da retenção na fonte e, portanto, uma perda de rendimento imediato para as pessoas. Uma vez que há um aumento da capacidade contributiva, portanto, o rendimento anual durante o ano 2013 por causa da reposição do subsídio, terá que haver um ajustamento na retenção da fonte, que será um ajustamento para cima dessa retenção na fonte e, portanto, com uma diminuição do rendimento individual das pessoas. Isto, se o ajustamento da tabela fosse feito imediatamente, repercutir-se-ia já nos salários até ao final do ano. Aquela que foi a decisão do Conselho de Ministros de ontem é que essa alteração, esse ajustamento necessário, terá que ser feito, mas será feito pelo Governo apenas. Para isso é preciso necessariamente haver uma lei que o permita. A proposta que o Governo enviará de imediato para a Assembleia da República é que esse ajustamento seja feito apenas na altura do recebimento do subsídio de Natal em novembro, para garantir que até lá se mantém ao longo do ano uma estabilidade grande nos orçamentos pessoais e familiares dos portugueses. Muito obrigado.